E aí, nação, saudações rubro-negra, gente, aqui é a Giovana CRF, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Pedro está apto, já está liberado para poder voltar a jogar, para poder voltar aos gramados. Eu vou explicar tudo isso aqui pra vocês, gente. Antes eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam-se no meu canal, me sigam nas minhas redes sociais, que o meu Instagram é Giovana CRF, meu TikTok também é Giovana CRF, e bora pro vídeo. Bom, gente, ontem teve Flamengo e Deportivo pela Libertadores, 9h30, como eu disse pra vocês. Flamengo estreou no Vila Liberta, na Venezuela. O Flamengo conseguiu sair com a vitória. Não jogamos bem, né? Foi 1-0, não conseguimos jogar tão bem esse primeiro jogo da Libertadores. Mas tudo bem, como eu falo pra vocês sempre, o que importa são os 3 pontos. Pode ter jogado mal, porém é melhor você jogar mal e ganhar os 3 pontos do que você jogar bem e perder, né? Se eu não me engano, essa frase do Renato Gaúcho, eu não lembro. Mas enfim, gente, ontem o Flamengo conseguiu a vitória contra o Deportivo fora de casa. Lembrando que o Flamengo tava com uma zica aí, que não conseguia vencer fora de casa desde 2022 na semifinal da Libertadores, gente. Pois é, a última vez que o Flamengo tinha vencido pela Libertadores fora de casa foi 4-0 na semifinal da Libertadores de 2022, quando a gente conseguiu passar pra final. Então, assim, o Flamengo tava com uma zica de que não tava conseguindo vencer jogos fora de casa pela Libertadores desde 2022 nessa semifinal, e graças a Deus essa zica ontem acabou, né? O Juninho marcou gol, o Flamengo tomou muita pressão no final do Deportivo, mas, gente, o que importa são os 3 pontos. E a gente sabe que o Flamengo sofreu bastante em relação aos desfalques, que foram muitos desfalques, inclusive o meio-campo do Flamengo, a gente estava sentindo bastante. E isso prejudicou muito, né, o Flamengo ontem pela Libertadores, mas a gente saiu com os 3 pontos, né, o que importa. E falando em desfalques, o Felipe Luiz deixou claro que todos esses jogadores que não jogaram ontem porque estavam fora, não conseguiram ser relacionados, vão ser liberados para jogarem no jogo contra o Vitória. O próximo jogo do Flamengo é contra o Vitória pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A estreia do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro foi um empate contra o Internacional. Agora bora ver se a gente consegue ganhar do Vitória, né, gente? Que não é tão difícil, né? Mas bora ver se a gente consegue vencer. Ingressos para a torcida do Flamengo no setor visitante esgotados. Teve aquele lance do protesto da torcida do Flamengo em relação aos preços absurdos que o Vitória cobrou. Aí o Vitória emitiu uma nota falando que tava fazendo o mínimo e tal. E mesmo assim, com os ingressos caros, a torcida do Flamengo esgotou todos os ingressos para esse jogo. Então, Arrascaeta, Wesley, Gerson e Plata já estão relacionados para o jogo de domingo, que vai ser contra o Vitória. Vamos falar do Pedro, que é o assunto mais esperado aqui, né, desse vídeo. Eu vou explicar tudinho para vocês. No mês passado, bem no finalzinho do mês passado, o Felipe Luiz, na coletiva, disse que o Pedro já poderia ser liberado para poder jogar nesse mês de abril. Então a gente já tava com uma expectativa aí do Pedro voltar. E o Felipe Luiz hoje disse que o Pedro já pode ser relacionado para o jogo contra o Vitória. Ou seja, o Pedro já pode voltar a jogar contra o Vitória nesse domingo, gente. Mas depende também da comissão técnica e também depende do Felipe Luiz, né? Mas assim, eu acho que o Pedro, ele não vai voltar logo de cara, tipo, jogando uns 90 minutos, óbvio que não. Ele deve entrar com 10 minutos, sabe? Ele deve entrar nos acréscimos, ou o Felipe Luiz deve botar ele na metade do segundo tempo, porque o cara acabou de voltar de lesão, sabe? Foi uma lesão muito grave mesmo. Foi uma expectativa, na verdade, para 10 meses sem Pedro em campo. Ele conseguiu se recuperar em 7 meses. Vocês têm noção? É mérito totalmente do Pedro. Então, assim, ele não deve entrar no jogo com os 90 minutos completo. Acho que não. O Felipe Luiz deve colocar ele lá pro final do segundo tempo ou na metade do segundo tempo. Então, assim, cara, essa notícia eu acho que foi a notícia que alegrou todos os flamenguistas. Pedro realmente vai voltar, era o que a gente precisava. Ele tá fazendo muita falta mesmo. Tem muitos jogos, desde o ano passado que ele saiu, muitos jogos a gente sentiu muito a falta do Pedro. Então agora, gente, rivais que lutem, porque o homem tá voltando. Então acredito que contra o Vitória ele deve entrar faltando alguns minutos pro jogo acabar, na metade do segundo tempo. E o próximo jogo com uma Libertadores, o Felipe Luiz já deve colocando ele aos poucos, entende? Tipo, logo no começo do primeiro tempo, quem sabe? Mas, assim, nada que vá cansar muito o cara, porque ele acabou de voltar de uma lesão. E meu maior medo, gente, é do Pedro se machucar de novo. Tá repreendido em nome de Jesus. É meu maior medo. Mas vai dar tudo certo. E, novamente, aquela história, gente, de Flamengo e Vasco. Os vascaínos querem São Januário e tal. E CBF decidiu que Flamengo e Vasco vai ser no Maracanã. Não adianta, Vascaíno, não adianta. Até nisso vocês estão meus vices. Não é possível. Gente, a torcida do Vasco reclamou tanto. Falando, não sei o que, não sei porquê. O Vasco nunca pode jogar com o Flamengo e o Fluminense em casa. Vou responder uma coisinha aqui pra vocês. Quando foi em 2017, o Flamengo venceu do Vasco.
em São Januário. Sabe o que a torcida deles fizeram? No próprio estádio. Quebraram o estádio. Quebraram, ameaçando invadir campo, quebraram tudo. Só porque o Flamengo venceu do Vasco em São Januário. Agora vocês pensam comigo. Se o Flamengo, obviamente, venceu o Vasco de novo em São Januário, vocês acham que aquela torcida deles não vai repetir tudo isso de novo? Então, assim, CBF foi clara, justa, né? Fez o certo, optou pro Clássico C no Maracanã. Torcida mista, tá? Vai ser 50% pra lá, 50% pra cá. Então, Flamengo e Vasco, 6h30 no Maracanã. Decidido. Se for chorar, manda áudio vascaíno, porque, de verdade, gente, São Januário não tem estrutura pra receber um clássico desse. São Januário não cabe nem 30 mil pessoas. A própria torcida deles, lá, entupida, um em cima do outro. Imagina o Flamengo e Vasco com torcida mista. Não tem como. E outra, não ia ter policiamento pra isso tudo, segurança também. Então, Maracanã é o melhor local. Até porque eles mesmos, né, fizeram protesto pra poder jogar ali no Maracanã. Agora que vocês podem querer jogar em São Januário, não dá pra entender vocês. Então vai ser no Maracanã e pronto. Se for chorar, manda áudio. E o Flamengo renovou com o Gerson, gente, até 2030. Eu tava até com medo do Flamengo não renovar com o Gerson, porque tava naquela história de que o Gerson não tava gostando do valor que o Flamengo estava dando, né, pra poder renovar o contrato. Então, assim, o Gerson, o Flamengo e o Gerson fizeram um reajuste aí nessas conversas e tal. E o Flamengo renovou com o Gerson. Eu ainda não tenho um valor específico pra dar pra vocês sobre quanto que o Gerson vai receber, mas eu tenho informação que não vai ser o valor mais caro do elenco. Tipo, ele não vai ser o jogador que mais recebe no elenco do Flamengo. Ele vai ser um dos mais valorizados, entendeu? Mas é isso, gente. Gerson e Flamengo renovaram o contrato até 2030. Coringa vai ficar no Flamengo. Era tudo que a gente precisava, gente. Tá vendo um monte de notícia boa, né? Gerson renovando o contrato com o Flamengo até 2030. Pedro voltando. Os desfalques do Flamengo também voltando. Então, assim, cara, tem tudo pra ser perfeito. Então, bora vencer esse jogo contra o Vitória. Bora e torcer pro Gerson fazer um ano incrível pelo Flamengo daqui pra frente também. E é isso, gente. Flamengo e Gerson renovaram o contrato até 2030. Como eu disse, não tem informações ainda de valores pra vocês ao certo. Mas Coringa vai ficar no Mengão. E o Bruno Henrique, gente, tá se tornando cada vez mais ídolo do Flamengo, né? O Bruno Henrique agora é eleito o segundo jogador com mais assistências pela Conmebol Libertadores. Ontem ele deu uma assistência pro Juninho pra ter feito gol na vitória do Mengo, fora de casa. E ele tá com 17 assistências, está somente atrás do Rony, que atualmente joga pelo Atlético Mineiro. E não vai ser muito difícil do Bruno Henrique passar, né? Que o Rony tá com 18 assistências e o Bruno Henrique tá com 17, e o Arrascaeta também tá com 17. Então, top 3 de assistência pela Libertadores são, primeiro o Rony, depois o Bruno Henrique e depois o Arrascaeta. Não vai ser muito difícil do Bruno Henrique passar o Rony. É literalmente uma assistência, né? Já vai ficar tudo igualado. E se o Bruno Henrique fizer mais uma, já passa. Então, assim, o Bruno Henrique tá fazendo realmente a história, gente. O BH é muito ídolo do Flamengo, muito ídolo mesmo. Bora torcer aí pra que o Bruno Henrique consiga cada vez mais fazer mais histórias pelo Flamengo, né? E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Essas foram as notícias de hoje. Hoje não tivemos muitas notícias, mas nós tivemos a principal notícia, que foi o retorno do Pedro e dos desfalques. Mas é isso, gente. Próximo jogo contra o Vitória. Como eu disse pra vocês, ingressos pra torcida do Flamengo esgotados. Bora vencer, gente. A gente tem que vencer, né? Pra conquistar os 3 pontinhos no Campeonato Brasileiro, primeiro desse ano. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Beijo, salve rubro-negros e vai pra cima deles, meu gol.